Sejam bem-vindos a esta nono episódio do podcast A Propósito. Trata-se de uma iniciativa do Movimento de Cidadania Democrática MCD. Temos hoje connosco o professor Paulo Moraes, que brevemente apresento. Traço-lhe uma curta nota biográfica. É licenciado em Matemática, doutorado em Engenharia e Gestão Industrial pela Universidade do Porto, tem um MBA em Comércio Internacional. Recuando um pouco, foi dirigente associativo e estudantil, iniciou a sua atividade no ensino superior. Do ponto de vista político, foi vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, de 2002 a 2005, é professor universitário e investigador na Universidade Portucalense. Do ponto de vista da sua atividade cívica, é membro fundador da organização Transparência e Integridade, que, digamos, é um núcleo nacional de uma organização não governamental internacional, Transparency International, de que foi igualmente vice-presidente. Foi também perito do Comitê Europeu Económico e Social em parceria de iniciativa sobre a publicidade infantil e sobre a questão da utilização das novas tecnologias na promoção da transparência na gestão pública. Foi ainda perito do Conselho da Europa em missões internacionais de consultoria sobre a governação pública, luta anticorrupção e branqueamento de capitais. Voltando à atividade política, foi candidato à presidência da República em 2016 e penso que, não tem esta nota, mas penso que também foi candidato ao Parlamento Europeu. Entretanto, nos dias de hoje, é presidente, e continua a sê-lo, da Associação Frente Cívica. Na atividade profissional, coordena também o Departamento de Ciências e Tecnologias da Universidade Portucalense. Penso que fiz uma curta apresentação. O currículo é extenso, também é uma figura que dispensa apresentação. É comentador recorrente nos nossos canais televisivos e escreve também com recorrência nos órgãos de comunicação da imprensa escrita. Muito bom dia, Dr. Paulo Moraes. Começo por agradecer a sua disponibilidade para estar connosco hoje presente neste episódio do A Propósito, que é o nosso podcast. Começo por perguntar um tema que de facto tem sido um pouco badalado na comunicação social. Este reforço do Ciresp de 4,9 milhões de euros, se não estou em erro, para que serve? Vai resolver alguma coisa? Há um negócio por trás do fogo? O Ciresp tem-se, digamos, sobreposto a instituições que já existiam, como o Corpo de Bombeiros. O que pensa sobre este assunto? Muito bom dia, muito obrigado pelo vosso convite. Sou do Movimento de Cidadania Democrática, o seu presidente, Fernando Pereira, o Carlos Magalhães, que conheço há muitos anos, pessoa que muito estimo, e indo aqui à nossa conversa. De facto, há um negócio com os incêndios. O Ciresp é apenas uma das facetas dos negócios. Todos os anos nós temos, ao nível dos incêndios, uma catástrofe nacional, porque há sempre incêndios, de Monção ao Melgaço ao Algarve, temos incêndios um pouco por toda a parte. É evidente que dir-me-ão, mas há incêndios em toda a parte, nos outros países também. O problema é que em Portugal é que há incêndios naquilo que se chama a época de incêndios, ou seja, abre a época de incêndios, começa a haver incêndios a norte, a sul, a centro, no litoral, e tem que haver sempre o incêndio do dia. O que quer dizer que começa a época de incêndios e o sistema interpreta isto como sendo começa a época do negócio dos incêndios. Portanto, há o negócio das praias, uns vão para as praias vender bolas de Berlim e alugar barracas e toldos, outros vão para a floresta combater incêndios. É claro que os bombeiros são a infantaria que não tem qualquer responsabilidade nisto tudo, mas por trás desse combate aos incêndios há todo um conjunto de atividades que estão aí penduradas. Desde logo a venda de material para os corpos de bombeiros, a manutenção das entidades detentoras de corpos de bombeiros, etc, etc. É claro que individualmente a culpa não é de ninguém e também não acredito que haja dolo, digamos, de muita gente, pelo menos, no sentido de que os incêndios se generalizem para todos terem grandes negócios. Mas o facto é que criou-se um modelo em Portugal
que favorece que a época dos incêndios seja entendida como a época do negócio dos incêndios. É claro que o Ciresp é apenas uma faceta de tudo isto. Porque é que o Ciresp foi muito polémico no início? Porque o Ciresp é um sistema de comunicações, tanto quanto sei, funciona globalmente bem, terá as suas falhas, mas eu não tenho nem capacidade técnica sequer para me pronunciar sobre isso. Mas, ao que me dizem, a rede Ciresp, enfim, as pessoas que eu tenho consultado sobre essa matéria, é uma rede que desde o início terá funcionado, digamos, originalmente bem, teve um pecado original, que foi ter sido adquirida em regime de parceria público-privado. Ou seja, em vez de ser uma rede completamente pública, é uma rede que funciona em regime de PPP com receitas garantidas. Ora, quando o Estado garante receitas a um qualquer operador, é evidente que tem que fazer um controle muito independente para que a manutenção do sistema funcione, o que infelizmente depois nem sempre acontece. Ou seja, é claro que neste momento há aqui um momento particular que é há um novo concurso para o Ciresp, obviamente que as grandes operadoras legitimamente concorrem, quer dizer, acho isso normal, há um concurso público, tem que haver concorrentes e tem que haver privados que queiram ganhar dinheiro com a sua atividade, não vejo qualquer problema nisso. O problema aqui é que, como é um regime de parceria público-privada, nunca é muito claro qual é o papel de cada um dos atores no negócio. O problema das PPPs é sempre esse. E como o Estado português é fraco e é muito vulnerável a determinado tipo de interesses, há sempre suspeições que normalmente, ainda por cima, se alicerçam em razões válidas e infelizmente existentes, e por isso o problema do Ciresp não é o problema da existência de uma rede de comunicações. É evidente que todos os países, para além das redes normais comerciais, pelo menos os países desenvolvidos, têm que ter redes de emergência que funcionem em qualquer circunstância. E o Ciresp é uma rede que está pensada para funcionar em qualquer circunstância, nem que não haja telemóveis, nem que não haja internet, nem que não haja nada, a rede Ciresp, os rádios Ciresp, os computadores Ciresp, têm que funcionar em qualquer circunstância. Se não funcionam, isso só pode acontecer ou por incompetência do fornecedor, o que seria mau, ou por falta de exigência do fornecido, que neste caso é o Estado português. E, portanto, eu acredito que mais dia, menos dia, o Ciresp começa a funcionar e nos dê a todos garantia de que, de facto, é uma rede de emergência. E atenção, que o Ciresp não existe apenas para os fogos. O Ciresp é uma rede de emergência que funciona, se houver, e esperemos que isto não aconteça, obviamente, um terremoto, um desastre no metro, seja o que for, a rede de emergência tem essa função. Agora, que não tem funcionado como deve ser, não tem. Quem é que são os culpados? Em primeira instância, o fornecedor, que naturalmente deveria ter mais cuidado no tipo de fornecimento que faz. É claro que não é alheio a este facto que o Ciresp, o primeiro fornecimento do Ciresp, foi feito por que empresa? Pela Sociedade de Luz de Negócios, que era a empresa detentora do banco do BPN, Banco Português de Negócios. E, portanto, é evidente que era uma empresa originalmente pouco credível ao nível da sua seriedade e, portanto, isto contamina desde logo o negócio à partida. É evidente que neste momento esse problema já não se levanta, mas o Ciresp tem é que funcionar bem. E quem tem que fazer com que ele funcione não são obviamente os políticos, tem que ser os técnicos os técnicos de telecomunicações, de informática, etc., os técnicos que supervisionem isso tudo e tenham um sistema de informação que garanta o funcionamento em todo o país, em todo o momento, e os políticos só lhes resta exigir e ter sistemas de controle independente, porque não se faz um controle a um sistema deste tipo, chamando uns jornalistas para mostrar que aquilo está a funcionar. Não, tem que ser um controle sistemático, aleatório, feito em permanência, e há sistemas que fazem isso. Portanto, o que eu aconselho aos políticos responsáveis nesta matéria é contratem gente séria para implementar o processo. E contratem igualmente gente igualmente séria para fiscalizar de forma aleatória e independente todo o sistema. Porque obviamente que não há sistemas perfeitos em lado nenhum do mundo, quer dizer, nem a NASA a pôr foguetões no espaço é completamente infalível, como sabemos, aliás, já houve falhanços bem fatais, como sabemos. Agora, o que tem que haver
É um sistema sério de contratação e um sistema sério de controle de qualidade. Basta isto. Eu puxo aqui a brasa à minha sardinha, mas enfim, nós anualmente lançamos para o mercado de trabalho muitos alunos na área de informática, muitos alunos na área dos sistemas de informação, e todos eles têm competência, estes e obviamente os das outras universidades, como é óbvio, não é? Toda esta gente tem capacidade e formação de base para se integrar em equipas que, por um lado, prestem bons serviços e façam uma boa auditoria. Portanto, o Ciresp é apenas é ponta do iceberg de todo um mega sistema que se chama o sistema dos fogos. O grande problema é que em Portugal instalou-se um sistema de fogos de que vivem, obviamente, que vive muita gente. Nós sabemos que há muitas entidades detentoras de corporações de bombeiros que se alimentam das receitas que têm por via do combate a incêndios florestais. E também sabemos, por outro lado, que temos um sistema de manutenção das florestas que é obsoleto. Nós temos as florestas públicas, nomeadamente entregues ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, e bastará lembrar que esta entidade deixou de destruir o Pinhal de Leiria há 5 anos e deixou de destruir todo o Parque Natural da Serra da Estrela, há 5 dias, há 15 dias. Portanto, desculpem a expressão, mas que raio de organização é esta, cuja função é conservar a natureza e as florestas, e a única coisa que verdadeiramente eles conservam lá é os próprios tachos, porque eles não conservam nem a natureza, nem as florestas, porque uma entidade que num prazo de 5 anos deixa arder a maior massa florestal do país e o maior parque natural, pois aquilo deve ser extinto, ponto final, não? Muito bem, Dr. Paulo Moraes, quase que esgotou a resposta à segunda pergunta que tínhamos para si, Eu peço desculpa. que é mais generalista, que tem a ver precisamente com as PPPs, quer da prevenção de catástrofes, como é o caso do Ciresp, quer as rodoviárias, quer as da saúde, quer as das águas, e perguntar-lhe, assim, em termos gerais, se as considera vantajosas ou ruinosas para o país. Tem sido a sua cruzada nos últimos anos, mas queremos aqui que os ouvintes também, de novo, ouçam as suas palavras em relação a esta matéria, muito sucintamente, como é óbvio. Sabe que as PPPs não são uma única realidade, não é? As parcerias privadas, às rodoviárias, que representam mais de 90% dos custos do Estado nessa matéria, ou cerca de 90%, depois há as da saúde, depois há o Ciresp, que já falamos aqui, e há uma pequena PPP ferroviária, que é os transportadores da ponte sobre o Tejo, a ponte 25 de Abril. Portanto, não é um universo único. Agora, eu, se me permitisse, falaria das mais relevantes, que são as rodoviárias, até por uma questão de gestão aqui do nosso tempo. E as rodoviárias são verdadeiramente ruinosas. As PPPs rodoviárias começam, digamos, a primeira experiência da época moderna de PPPs rodoviárias é Ponte Vasco da Gama. A Ponte Vasco da Gama é um sorvedouro de dinheiro público sem dimensão, quer dizer, aquilo é um poço sem fundo. Aliás, a ponte devia-se chamar Poço Vasco da Gama, não é? Porque é um poço sem fundo para desbaratar dinheiro dos contribuintes. Portanto, aquilo começou mal. O argumento é sempre que o Estado não tem dinheiro para fazer os equipamentos e, portanto, tem que os concessionar aos privados. Portanto, os privados constroem e depois recebem rendas verdadeiramente obscenas durante anos e anos. E o que acontece? Isto começou com a Ponte Vasco da Gama, e depois há toda uma série de PPPs rodoviárias que foram sendo contratualizadas entre o Estado e os privados, e chegamos ao estado atual da seguinte forma. Digamos, a legislação que formaliza tudo isto é do tempo do engenheiro Sócrates, é 2010, e as PPPs rodoviárias foram criadas de tal maneira que o Estado fornece, digamos, o terreno onde se vai instalar a autoestrada. O privado constrói a autoestrada e garante taxas de rentabilidade durante 20, 25, 30 anos que são obscenas, para não dizer pornográficas. Assim, nós temos negócios que o Estado fez em 2010, 2011 com concessionários privados, que na altura era sobretudo a Motengil, já o Grupo Espírito Santo, que são os primeiros grandes detentores de PPPs rodoviárias, e o que é facto é que estas PPPs permitiram
taxas internas de rentabilidade aos privados de 14%, 15% e mais. Ora bem, um negócio que dá rentabilidades com taxas internas de rentabilidade, que é o jargão, digamos, técnico que deve ser usado, da ordem dos 15%. Portanto, isto é um negócio milionário que tem corrido nos últimos 10, 12, 13 anos, ainda por cima numa fase em que não há sequer inflação, não tem havido inflação, em que as taxas de juros são baixíssimas. Ou seja, em Portugal há um conjunto de operadores que, no momento em que as taxas de juros são zero ou até negativas, têm tido taxas de rentabilidade da ordem dos 14, 15% do capital que investiram. Ora bem, isto só pode ter sido feito com uma base de corrupção enorme. E, portanto, a corrupção começa na Ponte Vasco da Gama, na altura com o engenheiro Ferreira do Amaral, ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva, e, digamos, agrava-se muito, muito, muito nos tempos de José Sócrates, que teve, como é sabido, como ministros das obras públicas, ou mais relevante, Jorge Coelho. Curiosamente, todos estes foram trabalhar para empresas parecidas com a privadas rodoviárias. E eu referi, o engenheiro Ferreira do Amaral é hoje o presidente da Lusoponte, detentora da concessão da Ponte Vasco da Gama. Jorge Coelho, já falecido, foi durante muito tempo presidente executivo da Motengil, maior empresa de parcerias privadas rodoviárias, foi acompanhado do seu secretário de Estado, ainda por cima, para a Motengil. Para além dele, o próprio Almerino Marques, que era presidente das Estradas de Portugal, passou diretamente para a Alpoei, que era a empresa de parcerias privadas do Grupo Espírito Santo. Mais tarde, Valente Oliveira, que era ministro das Obras Públicas de Durão Barroso, vai trabalhar também para a Motengil. Enfim, eu estaria aqui minutos seguidos a descrever pessoas que passaram da área das obras públicas, da gestão pública, do governo e da administração pública, para as empresas que têm as parcerias privadas. É evidente que isto tem sido terrível, porque pela taxa de rentabilidade que já referi, por um segundo aspecto que é o Estado paga pelas PPPs, independentemente de haver mais ou menos tráfego. Neste momento em Portugal há 21 PPPs, portanto, começando aqui a norte, onde me encontro, numa que vai de Viana do Castelo até Vila do Conde, que é conhecida por A28, mas é uma parceria privada rodoviária, uma ex-SCUT, e acabando a sul na Via do Infante, que é também uma PPP rodoviária. Ora bem, só para as pessoas terem uma ideia, na SCUT mais a norte, a que liga Vila do Conde a Viana do Castelo, haja ou não haja trânsito, no fim do ano o Estado português paga 50 milhões de euros por aquela concessão. E, portanto, vimos por aí abaixo, e o que é grave é que não é uma, nem duas, são 21 os contratos de parcerias privadas que levam a que todos os anos o Estado tenha que ir buscar ao orçamento 1.500 milhões de euros para pagar as rendas das PPPs rodoviárias. Se, por outro lado, virmos, este é o terceiro grande pecado, que o Eurostat faz uma atualização permanente dos valores das PPPs, diz que as PPPs em Portugal neste momento valem menos de 5 mil milhões, a questão que se coloca é por que raio de razão, peço desculpa da expressão, está o Estado português a pagar 1.500 milhões todos os anos por um património que não vale sequer 5 mil milhões. Porque, obviamente, isto só acontece porque o Estado é um Estado profundamente corrupto que participa neste tipo de negócios. Porque aqui um dos atores de negócio é o próprio Estado. Não é alguém que está a enganar o Estado, não. É alguém que, em conjunto com os agentes do Estado, está a enganar o povo. E, portanto, isto tinha que acabar de um dia para o outro. Aliás, deixe-me também explicar porque é que há esta avaliação permanente por parte do Eurostat, que é o organismo de estatística da União Europeia, das PPPs rodoviárias. Porque ao longo da Europa, outras PPPs rodoviárias, ferroviárias, etc., de outros países, já foram implementadas e já foram anuladas, ou seja, resolvidas. Aliás, a primeira grande PPP, parceria público-privada, é feita ainda no tempo do Tony Blair, Inglaterra, que são os caminhos de ferro de Londres, e ao fim de uns anos, como as entidades públicas chegaram à conclusão que aquela parceria público-privada era danosa para as finanças públicas britânicas, neste caso, e aqui muito em particular da área metropolitana de Londres, decidiram acabar com a PPP. É claro, para acabar com a PPP tem que haver uma avaliação independente
que diga quanto é que deve ser o valor da indemnização e quanto é que deve ser pago na resolução. E é exatamente desde então que a doutrina económica, e digamos, e sobretudo na área das finanças públicas, levou a que obrigue que entidades independentes avaliem qual é o valor patrimonial atualizado das parcerias público-privadas e, em particular, em Portugal, das PPPs rodoviárias. Ora bem, a pergunta que eu coloco é, a quem nos ouve, que sentido faz o Estado português, em 2022, no momento em que estamos aqui a falar, ir pagar 1.500 milhões de renda por um património que vale 5 milhões de euros? Isto é mais ou menos o equivalente a uma pessoa que compra um carro que vale 20 mil euros, andar 20 anos a pagar 7 mil euros por ano. É aceitável isto? Obviamente que não. Muito bem, doutor Paulo Moraes, isso vai um bocado na linha o que disse, todas as pessoas mais ou menos percepcionam, mas não conseguem explicar, e como bem explicou, é um negócio ruinoso, de facto. Lembro muito as chamadas tarifas, digamos assim, feed-in tariffs, que fala o professor Clemente Pedro Nunes a propósito do sistema elétrico. Se der prejuízo, o Estado cobre. Isso não é de facto uma gestão empresarial saudável. Outra questão que me ocorre a propósito das PPPs. Os utilizadores queixam-se muitas vezes de uma certa gestão prepotente do próprio concessionário, nomeadamente na cobrança de coimas ou de cobrança de pagamentos que não são cumpridos no prazo e depois são muito onerados com o tempo. Não sei o que pensa sobre isto, só me ocorre também dizer que as scooters, inicialmente sem custos para o utilizador, na verdade se tornaram autênticas com custos para o utilizador, já não são sem Exatamente. custos. Portanto, a própria filosofia de criação dessas vias rodoviárias está completamente subvertida. Deixo-lhe então a palavra, mais uma vez. É que as PPPs rodoviárias são tão numerosas que o Estado acaba por ter, enfim, para quem não se recorde, portanto, o Estado paga 1.500 milhões por estas 21 PPPs rodoviárias. E as receitas das portagens são para o Estado. E o Estado, então, para minimizar para controlar danos, digamos, para não ir completamente ao bolso dos contribuintes, acaba por permitir que se façam preços exorbitantes nas autoestradas em regime de PPP. Aliás, todos nós, aliás, quem viaja um pouco por Portugal e Espanha de carro, sente bem a diferença quando entra em Espanha. Deixa praticamente de pagar portagens e em Portugal paga portagens verdadeiramente escandalosas. Quer dizer, uma pessoa que saia de Viana do Castelo para o Algarve, só em portagens gastou 100 euros, ou um pouco mais até, a ir e vir. Portanto, não é admissível num país tão pequeno que as pessoas paguem tanto portagens. Sabemos que muita gente da Beira em particular de Castelo Branco, da Guarda, etc., deixa de ir de fim de semana quando vive em Lisboa, porque as portagens são caríssimas. Ora bem, as portagens são de facto muito caras. E também há, como disse bem, depois uma prepotência na cobrança que não é admissível, porque o Estado permite que as finanças, que são uma entidade que aí funciona bem na cobrança aos cidadãos, nessa matéria funcionam bem, é das poucas coisas que o Estado tem a funcionar bem, são aquelas que penalizam os contribuintes, mas enfim, também não defendo que funcionem mal, mas o que é facto é que o Estado português, através da administração fiscal e tributária, acaba por ser cobrador em nome de privados das portagens das PPPs. E depois é evidente que as multas são enormes e há muita gente, como sabemos, com gravíssimos problemas porque não pagou uma portagem de 2 ou 3 euros, ou até de 50 cêntimos, eventualmente, depois com multas e mais multas e mais multas e juros e assim sucessivamente, fica devedor em milhares de euros à autoridade tributária e, como nós sabemos, depois a autoridade tributária muito rapidamente vai penhora os salários das pessoas. E nós temos uma situação em Portugal que não está quantificada, mas que eu gostaria um dia de conseguir quantificar, que é, há muita gente cujos salários estão penhorados porque não pagaram uma portagem num pórtico pela simples razão que não tinham o aparelho da Via Verde ou porque o aparelho da Via Verde avariou ou algo desse género. É evidente que muitas dessas pessoas depois chegam ao tribunal, conseguem ter ganho de causa e ser ressarcidas, mas como sabemos, não são muitos os portugueses
que se podem dotar de meios para ter um bom advogado, para ir a tribunal, etc, etc. Portanto, há aqui uma situação de, digamos, de completa desproporção entre um Estado prepotente a cobrar portagens de 1 ou 2 euros e um pobre cidadão que, na maioria dos casos, nem sabe bem o que fazer e, quando dá por ela, fica com o seu próprio salário penhorado. Como já vimos, Dr. Paulo Moraes, muito obrigado pela sua intervenção. Existe promiscuidade entre o poder político e os grandes grupos económicos, isto está presente nas PPPs e noutras situações de contratos do país. Qual o papel neste contexto de prevenção do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República no sentido de precaver os cidadãos e o erário público desta situação de facto de conflito de interesses, para não dizer promiscuidade? Sabe que nós temos um problema que já não se resolve com um procurador numa comarca, digamos, nem com 2, nem com 3, nem com 10, nem com 1.500. Nós devíamos ter 5.000 procuradores em Portugal e temos 1.500. Portanto, há logo aqui um grande déficit. Não há procuradores que cheguem para tomar conta de tanta roubalheira. Portanto, isso não há meios. Portanto, tem que haver aí uma intervenção rápida no sentido da justiça ser mais célere, podemos falar disso, se entender a seguir. Agora, há um problema de raiz que tem a ver com o próprio sistema político. Enfim, nós, começando a nível autárquico, nas câmaras, os presidentes e os vereadores deviam se preocupar em todas as câmaras deste país, sobretudo com duas preocupações estratégicas fundamentais, passa a redundância, que era, por um lado, gerir bem o espaço público, garantir que as pessoas não vão na rua e não tropeçam e não caem, nomeadamente os mais idosos, e garantir qualidade de vida aos cidadãos. Portanto, uma Câmara que garanta uma qualidade de vida capaz aos cidadãos, no plano ambiental, no plano logístico, no plano dos transportes, enfim, qualidade de vida. E uma manutenção geral do espaço público, falo-á bem. Só que, em vez destas duas preocupações, a maioria dos autarcas o que passam o tempo a fazer é arranjar empregos para os seus apaniguados, para os baixos partidários, para os afilhados, para os sobrinhos, e garantir negócios a quem lhes financia a vida política. E, portanto, quando as preocupações essenciais da maioria dos autarcas, e repito, não são todos, mas são a maioria, é garantir negócios para as empresas que lhes sustentam as campanhas eleitorais e, por sua vez, ganhar depois lugares para arranjar empregos para os seus apaniguados, que depois se inscrevem no partido para votarem neles, para voltar a ser presidente da Câmara, obviamente que isto não podia funcionar bem. Mas dir-se-á, ok, mas a nível nacional poderia haver garantias de que isto funcionasse melhor. Só que o Parlamento, que é sede da democracia, também tem deputados que deveriam ter duas funções fundamentais, que era fiscalizar a atividade governativa e produzir legislação que fosse a legislação adequada ao funcionamento do país, a melhor legislação, digamos, só que também não passam a vida nisso. Passam também a vida a fazer o quê? A garantir força partidária e a garantir negócios para si próprios, para as suas empresas ou para os seus clientes quando são consultores ou advogados. E se nós chegamos à Comissão Parlamentar de Obras Públicas, só para dar um exemplo, e vemos que o vice-presidente, que é um senhor chamado Pedro Coimbra, do Partido Socialista, candidato por Coimbra, que chama-se Coimbra e também é candidato de Coimbra, coincidente. E vemos que ele tem como principal atividade, não tanto ser deputado, mas ser de uma empresa que atua na área do imobiliário, quando ele próprio no Parlamento está na Comissão de Obras Públicas. Bom, isto é um pouco estranho. Mas se virmos com outro deputado para mudar de partido, chamado Paulo Rios, eleito pelo Porto, pelo PSD, também tem empresas que atuam na área do imobiliário. Bom, eu poderia continuar, mas ficamos por estes dois, um socialista e um social-democrata, para ninguém se rir uns dos outros. Ora bem, estes dois senhores deputados e outros que os acompanham nessa comissão fazem parte da Comissão de Obras Públicas e Habitação e, simultaneamente, têm negócios na área das obras públicas e habitação. E a questão que se coloca é, estando eles nesta comissão parlamentar, têm acesso a informação privilegiada, têm capacidade de ter conhecimento, a informação privilegiada em duas componentes, quer sobre os concursos que o Estado faz nesta área, e, portanto, eles têm uma capacidade de concorrer, digamos, melhor, até num sistema até de concorrência desleal,
com os outros players do setor, mas além disso tem informação privilegiada sobre a legislação que vai sair ou que está a ser construída para sair daqui a uns meses. E além disso, ainda conseguem influenciar a legislação em benefício do setor a que estão ligados. Portanto, estes senhores deputados são mais leais ao povo que os elegeu ou mais fiéis aos interesses das empresas a que estão ligados e que são detentores muitas vezes. Mas é evidente que isto acontece com estes e acontece com muitos outros. Quando nós chegamos a uma comissão, sei lá, de Trabalho e Segurança Social e vemos que a presidente é uma advogada chamada Isabel Meireles, que tem um escritório de que é gerente. É evidente que os clientes, que sejam clientes do escritório desta senhora, têm mais capacidade de ter acesso a fundos europeus para a formação, porque têm mais conhecimento, ela e os seus colegas de escritório. Se houver um litígio na área laboral, certamente que este escritório tem mais valia quando chega a tribunal num litígio, porque tem mais informação, ou seja, no fundo, com uma sociedade de advogados como a desta senhora, o Parlamento acaba por ser um centro de formação do escritório para favorecer e valorizar a atividade do próprio escritório. Bom, e poderia dar muitos mais exemplos. Mas isto para dizer o quê? O Parlamento, que é o centro da democracia em Portugal, também é o próprio, digamos, raiz de tráfico de influências. Portanto, há tráfico de influências a nível da política local, há tráfico de influências a nível da política nacional, para começar por aqui. Obviamente que quem é que controla tudo isto? Neste momento ninguém, nem há procuradores que cheguem para investigar a quantidade de casos de tráfico de influências cá em Portugal, que é, como digo, generalizada. Muito bem, muito obrigado. De facto, a justiça é um direito absoluto, é um valor absoluto, perdão. O direito à justiça que é um instrumento no sentido da concretização desse desígnio, desse valor que é a justiça. Mas mesmo em Portugal, no que respeita à justiça, há coisas caricatas, parece que estamos a rolar ao contrário. Há quem denuncie, por exemplo, e temos um caso desses, um dirigente do nosso movimento, situações de corrupção e que, na verdade, acaba por ser depois o acusado por ter feito essa denúncia. Portanto, o Ministério Público arquiva, não denota vontade em investigar. Como é que podemos dar a volta a isto, digamos assim, neste mundo ao contrário, que tanto nos tem preocupado nos últimos anos na nossa vivência democrática pós 25 de Abril? Sabe que, normalmente, quem acusa tem problemas, quer dizer, eu sou uma amostra viva Deve ser um caso, desse pois. facto, não é? Quer dizer, eu tenho passado muito tempo em tribunais, porque fazendo um conjunto de considerações e acusações e tecendo um conjunto de considerações, desculpem a repetição, sobre um conjunto de casos, acabo muitas vezes de ter que ir a tribunal responder por processos por difamação, ofensa à pessoa coletiva, enfim, há vários crimes em Portugal nessa matéria, e acho que é uma situação amplamente muito injusta. De qualquer maneira, há nos últimos tempos algumas boas novidades nessa matéria. Por um lado, foi aprovada em dezembro, entrou em vigor em junho, junho último, uma lei de proteção de denunciantes, que diz, e é importante que as pessoas tenham noção disso, que quando alguém no âmbito da sua atividade, como trabalhador, como fornecedor, como cliente, como player de uma qualquer entidade pública, detectar uma situação irregular, tem não só o direito de a denunciar, como tem essa obrigação. E a troco dessa obrigação, o Estado tem que lhe dar garantias de que não é perseguido, não há represálias, etc. Portanto, todos aqueles que nos ouvem, se eventualmente conhecer uma situação irregular e trabalhando no Ministério A, B ou C, não quero particularizar, na Câmara X ou Y, nas finanças ou na Segurança Social, devem não só deixar de ter medo, como devem denunciar a situação, e esse tipo de legislação garante-lhes que não podem sofrer represálias. É evidente que sabemos que não tem sido assim. Nós sabemos que, na maioria dos casos, quando alguém denuncia alguma coisa, imaginem numa Câmara do interior com poucos eleitores, alguém que denuncia um caso de corruptela de um Presidente da Câmara, de um vereador, na melhor das hipóteses, é encostado, emprateleirado, como se costuma dizer, e fica um canto sem fazer nada. Na pior das hipóteses é perseguido, é mesmo perseguido socialmente e a própria família pode ter algum dano. Mas eu espero que com a entrada em vigor desta legislação isso deixe de acontecer.
Depois há outro caso, que é aquele em que se inserem, no fundo, se calhar muitos dos que nos ouvem, nós próprios, que são ativistas que denunciam situações menos claras na vida pública, e aí também temos boas novidades. A União Europeia aprovou uma chamada diretiva anti-SLAP. O que é o SLAP? É Strategic Litigants Against Public Participation, portanto, vou traduzir assim mais ou menos, é litigância estratégica contra ativistas e, portanto, a litigância estratégica contra ativistas, que normalmente vem de pessoas muito ricas, de oligarcas russos, etc., etc., também é punida hoje pela União Europeia e também haverá o dia em que essa diretiva é transposta para a legislação portuguesa. Mas mesmo assim, eu próprio tenho um caso que está a correr em Portugal, em que, posso dizê-lo, portanto, é um caso em que sou acusado por difamação pelo vice-presidente de Angola, o Bonito de Sousa, em que, digamos, o meu advogado já utiliza essa, digamos, essa diretiva como estratégia de defesa, que é importante, quem anda na vida pública a denunciar casos de corrupção, de mau uso de dinheiros públicos, possa ter acesso a instrumentos legais que o defendam, porque senão estamos numa situação em que há, na prática, censura. Se alguém que denuncia casos públicos e notórios de corrupção, de maus gastos públicos, públicos e notórios ou até desconhecidos, porque aí também tem o mérito de os dar a conhecer. Essas pessoas têm que ser protegidas, não podem ser, obviamente, perseguidas, e não estou, como é óbvio, a falar de mim próprio, estou a falar, digamos, em termos gerais. E aí também temos, digamos, alguma boa notícia, sabendo, no entanto, que quando vamos para tribunais, obviamente que as pessoas com mais poder, com mais dinheiro, têm muita mais capacidade de litigar e até de eternizar um processo de diligência em diligência, conseguindo adiamentos e adiamentos. Sabemos que a justiça em Portugal não é verdadeiramente equitativa, e esperemos que a evolução do tempo deixe de ser assim, e estou a dizer isto não tanto para me queixar eu próprio, porque obviamente que, como as pessoas imaginam, eu tenho meios de defesa, tenho recursos, apesar de tudo, económicos, que me permitem ir a tribunal em condições de igualdade com quem me acusa, mas sabemos perfeitamente que a maioria das pessoas não tem essas condições, e é evidente que quem ganha o salário mínimo viva num pequeno conselho e se lembre de ir ao Facebook falar mal do Presidente da Câmara, pode estar metido numa carga de trabalho. Claro, muito obrigado. É caso para dizer que a justiça, ao contrário do que disse há uns tempos o nosso Presidente da República, ainda não é para todos. Não, não é. Pronto. Longe disso. Mudando um bocado, saindo um bocado desta retórica da justiça e da corrupção, que é uma questão de facto prioritária, digamos, no ativismo dos cidadãos em Portugal, nomeadamente, passando para um assunto um bocado diferente, mas na área política, concorda que em Portugal o Presidente do Governo seja necessariamente o secretário-geral de um partido, ou tenha que o ser. Isto só acontece na União Europeia, em Portugal e Espanha. O que lhe apraz dizer sobre isto? É uma questão fora, um bocado outsider do que temos falado até aqui. Sabe que isso é uma longa conversa, seria uma longa Claro. conversa, que não temos tempo de fazer hoje, sobre organização do sistema político. Enfim, para tentar dar duas ou três ideias e respondendo, digamos, não é tanto à sua pergunta, é ao seu desafio, porque a Claro, pergunta exigia uma resposta de duas claro. ou três horas. Mas há duas alterações que eu gostava de ver no sistema político português e que vão em sentidos completamente diferentes. Aliás, vão no mesmo sentido, mas são duas realidades completamente diversas. O primeiro, eu gostava que nós, dentro de algum tempo, passássemos por uma situação de círculos uninominais, para que no Parlamento cada deputado tivesse uma legitimidade própria. Ou seja, neste momento, são as estruturas partidárias que decidem quem são os deputados e nem sequer são as estruturas partidárias locais. É o secretário-geral do PS, ou do PSD, o presidente, ou do CDS, enfim, não interessa do partido, que em Lisboa decidem quem é que vai ser o deputado
do PSD número 13 em Braga. Portanto, isto não faz sentido nenhum. É evidente que os partidos têm os seus estatutos, os órgãos próprios, mas sabemos também que o presidente de um partido em Portugal tem um poder absoluto e consegue decidir quase a lista de deputados de cada distrito por completo, ou pelo menos vetar nomes de que não gosta. E, portanto, se as eleições passarem a decorrer para o Parlamento em círculos uninominais, acontece que os dirigentes partidários nacionais deixam de ter tanta capacidade de controlar os partidos a nível local. E, sobretudo, esse aspecto que referirei agora ainda é mais importante, há um conjunto de pequenas forças, pequenos partidos, órgãos independentes que podem candidatar-se e ir para o Parlamento. Enfim, qualquer um de nós que está aqui a conversar certamente teria a possibilidade de se candidatar no seu círculo. Bom, e depois ser eleito ou não, conforme a vontade dos eleitores. Isso aí é soberano. Esse é um aspecto. E depois gostava também que os próprios partidos começassem a ter como dirigentes pessoas que tenham legitimidade democrática. Só para dar um exemplo, que é da mais antiga democracia do mundo, a inglesa, que já tem mais de 500 anos. Em Inglaterra, quem decide tudo sobre a vida de um partido são os deputados eleitos no Parlamento. Ou seja, quando, aliás, estamos nesse processo, quando há necessidade de mudar o líder do partido, que neste momento é Boris Johnson e vai ser substituído, quem é que toma essa decisão? Não é o presidente do partido, nem o secretário-geral do partido, nem a comissão política do partido. São aqueles que têm legitimidade em nome do partido e exercem poder democrático, que neste caso é o grupo parlamentar. Portanto, eu veria com muito gosto, eu próprio um dia participar numa vida política, onde os círculos fossem nominais e no final quem mandasse verdadeiramente nos partidos são aqueles que têm legitimidade e mandato em nome do povo porque foram eleitos nos seus círculos. É evidente que há muitas mais mudanças a fazer no sistema eleitoral, mas enfim, não temos hoje tempo para as abordar. Mas gostava de deixar estas duas pequenas notas, que é a questão da proximidade entre eleitos e eleitores, que se consegue com círculos nominais, e a legitimidade do partido, porque não sendo assim, temos a situação atual, que é o primeiro-ministro português, ou seja, o chefe do maior partido em Portugal, é o cacique-mor do reino, ou da República, se quiserem. Porque Exatamente. neste momento, repare, o primeiro-ministro é António Costa, mas isto já foi assim, com Cavaco Silva, com Guterres, portanto não é exclusivo, nem dos partidos, nem destes senhores. Mas o que é facto é que hoje é António Costa que é primeiro-ministro, e repare, ele manda no poder executivo, que é o governo, mas também manda no poder legislativo, porque no Parlamento, como tem maioria absoluta, o partido faz o que o chefe manda e, portanto, a maioria parlamentar que ele tem do Parlamento coloca o Parlamento subjugado ao próprio Primeiro-Ministro, ao Poder Executivo. Mas mais, também é ele que financia a justiça, é ele que nomeia, em conjunto com o Presidente da República, que neste momento também está completamente controlado por António Costa, o Procurador-Geral. Ou seja, António Costa manda no Poder Executivo, que é o governo dele, manda no Poder Legislativo através de uma maioria absoluta do PS, em que ele manda. Nomeia o Procurador-Geral da República, conjuntamente com um Presidente da República que está completamente, digamos, imobilizado politicamente, desde que ele tem maioria absoluta. É também o Primeiro-Ministro que tem tutela, indireta, através do Ministro da Administração Interna, sobre a GNR e a PSP, que tem polícias de investigação criminal. Portanto, a própria investigação é tutelada pelo Primeiro-Ministro. Ou seja, em boa verdade, o Primeiro-Ministro detém o Poder Executivo, Legislativo e Judicial. Portanto, é o cacique-mor da nossa República. E só se acaba com isto quando os poderes forem, de facto, interdependentes e autónomos, que não acontece neste momento, também por via da estrutura partidária. Estamos então de acordo da necessidade de uma profunda reforma do sistema político eleitoral. Lançamos já aqui o desafio, o repto ao Dr. Paulo Moraes, para que um dia que façamos um fórum sobre esta temática pertinente, e já o fizemos no início de 2019, salvo erro, o convidarmos para explanar também as suas opiniões sobre o processo eleitoral, entre outros, e de facto a mudança de paradigma que coloca o nosso país o sistema partidário à frente dos cidadãos. Uma última questão, para não amassarmos mais e também para não prolongarmos demasiado esta entrevista perante os nossos ouvintes, tem a ver não só com os limites da fronteira portuguesa, mas também com a Europa, e resulta precisamente
é uma pergunta que resulta de uma palestra que o Dr. Paulo Moraes organizou no Estado portugalense, em que convidou o diretor nacional da Polícia Judiciária, Dr. Luís Neves, que tem a ver com o Tribunal de Justiça da União Europeia limitar os meios de obtenção de prova, isto é, excluir meios que não percorrem os canais habituais de obtenção de prova, os chamados meios ilícitos, digamos assim, mas é uma disposição, de facto, a ser aplicada, e tem-no sido, prejudica muito a chegada, de facto, aos grandes corruptores e aos processos de manifesta falta de transparência, porque essa gente sabe, de facto, movimentar-se muito bem e utiliza esta estratégia, de facto, legislativa para fugir às suas responsabilidades. Uma última questão, então. Essa questão é interessantíssima, vou tentar respondê-la rapidamente. E tem a ver com o seguinte: infelizmente, a malandragem organiza-se mais depressa do que a justiça e os Estados que perseguem os malandros. E o que é facto, nós já não nos lembramos, mas antes do 11 de setembro, o segredo bancário era quase absoluto. Em países como a Luxemburgo, a Suíça e até algumas offshores era mesmo absoluto, mas mesmo em Portugal havia muita dificuldade de ter acesso às contas bancárias. Com o 11 de setembro, e por força dos americanos, não por outra, passou a haver a possibilidade de levantar segredo bancário sempre que houvesse questões ligadas ao terrorismo diretamente ou à droga, que era uma das fontes de financiamento do terrorismo. O que permitiu que uma série de pessoas que andavam envolvidos em sistemas de tráfico de armas, tráfico de droga ou corrupção ligada a tráfico de armas e tráfico de droga fossem efetivamente perseguidas. E criou-se uma nova lógica na última década, sobretudo desde 2001, portanto, o 11 de setembro em 2001, portanto, sobretudo nos últimos 20 anos, e criou-se uma nova lógica nas últimas 2 décadas que permitiu acesso a contas bancárias e seguir o rastro de dinheiro em muitas situações. Portugal não foi, infelizmente, um país muito pródigo nesse tipo de investigações, mas outros países conseguiram perseguir fortunas de cleptocratas russos, de pessoas do Cazaquistão, houve muitos bens arrestados a líderes ditatoriais africanos, etc., em particular nos Estados Unidos e alguns países da Europa, nomeadamente Inglaterra. É claro que tinha que vir, digamos, isto tem efeito boomerang, infelizmente. E, neste momento, ao abrigo do argumento de que devem ser protegidos os dados, muita dessa gente, com ardilosos advogados, vem nos dizer que, atenção, não se pode ter acesso a determinado tipo de informação, etc, etc. Mas é evidente que para a investigação tem que ter acesso, não pode ser de outra maneira. Porque, repare, neste momento, nós estarmos comprometidos de acesso às nossas contas por questões de investigação criminal, isso não faz sentido nenhum do meu ponto de vista. Neste momento, qualquer um de nós tem os seus dados no Sistema Nacional de Saúde e se eu que vivo no Porto for a um hospital a Faro por uma razão qualquer, o médico tem acesso aos meus dados online no momento e ainda bem que os tem. E, portanto, também há de haver, certamente, um funcionário do banco onde eu tenho dinheiro, algures por esse país, quer consultar e pode consultar a minha conta, eu não vejo mal nenhum nisso. O que deve acontecer é que isso deve ficar registado e deve-se explicar porquê. Da mesma maneira que o médico de Faro não pode consultar a minha ficha clínica porque lhe apeteceu ou porque me viu a falar, ou me ouviu a falar neste podcast, não pode ser isso. Tem que ter uma razão para o consultar, ou seja, por exemplo, estar à minha frente numa consulta médica e, portanto, o que tem que haver claramente é um registro e uma razão pela qual se faz essa consulta e depois tem que haver, obviamente, as questões deontológicas, as questões profissionais têm que ser devidamente avaliadas. Agora, ninguém pode ficar chocado se a sua conta for analisada por um agente da Polícia Judiciária que quer saber o que aconteceu no crime A, B ou C. E por isso eu acho que a legislação tem que ir no sentido da proteção dos dados pessoais dos cidadãos, mas não da proteção dos criminosos. Vamos ser muito claros, tem que se encontrar um mecanismo em que se garanta a proteção dos dados dos cidadãos, que não podem ser vítimas de curiosidade ou até de voyeurismo, mas tem que se proteger essencialmente a segurança de todos
Portanto, em investigação criminal, os dados do dinheiro têm que ser, obviamente, consultados e consultados com o nome das pessoas, os detentores das contas, etc., porque é isso que nos defende enquanto sociedade. É caso para dizer que quem não deve não teme, não é? Absolutamente. Pronto, reiteramos os nossos agradecimentos pela sua disponibilidade em estar connosco e em prestar estes preciosos esclarecimentos, anunciando o próximo podcast, que será o 10º episódio, com o Dr. João Dias da Silva, Presidente da Federação Nacional de Educação. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Paulo Moraes. Esperamos encontrar-nos em breve em iniciativas em prol de uma cidadania democrática e independente. Muito Muito obrigado. obrigado, eu. Foi um prazer ter esta conversa consigo e até breve.